O quadro Vem de Carona desta semana já está no ar. Eu estou aqui na Caio Mitsubishi Motors em Chapecó. Eu vim, claro, buscar o carro para o nosso Vem de Carona. E aqui na Caio, você já sabe, você encontra toda a linha de veículos da Mitsubishi, inclusive modelos 2024 à sua disposição para o test drive. Que tal? Vem fazer um test drive e conhecer mais sobre os veículos disponíveis aqui na Caio em Chapecó. E agora, vem comigo no Vem de Carona. Vamos lá. Já estamos a caminho aqui no nosso quadro Vem de Carona para encontrar o nosso convidado, o nosso entrevistado dessa edição. E quem embarca conosco nessa edição é o gerente regional do Sebrae aqui em Chapecó, o do Trenepol. E a gente vai contar para você um pouquinho mais sobre o papel e o trabalho que o Sebrae desenvolve, especialmente falando aqui da região oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caio Mitsubishi Motors. For you, for new life. Bom, já aqui comigo o do Trenepol, é isso? Isso mesmo. Trenepol, gerente do Sebrae aqui em Chapecó, unidade que atende boa parte aqui de Chapecó, tem também a região. 88 municípios. 88 municípios. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Obrigado, Jocinei. Obrigado pelo convite aqui. Nós estamos sempre à disposição. Que bacana. Você é natural daqui do oeste, extremo-oeste, né? Eu sou natural de Palmitos. Mas está no Sebrae já há bastante tempo. Eu sou figura conhecida. Eu estou no Sebrae há 30 anos. Completei agora dia 1º de julho, 30 anos. E, enfim, aí comecei trabalhando aqui em Chapecó. Primeiro, na verdade, eu tinha uma parceria onde eu cuidava o balcão Sebrae de Maravilha. E depois fui convidado pelo gerente regional, que era o gerente regional, o Enio Parmegiani. Aí o Enio me contratou e aí eu comecei a trabalhar aqui em Chapecó, mas não só em Chapecó, na região toda, com um programa, na época, chamado Proder. Então nós tivemos Proder com Xaxim, com Caibi, com Quilombo, e foram com esses municípios que eu comecei a trabalhar aqui na região. Bom, o Sebrae, talvez tenha pessoas que ainda não conheçam, né? Não conheçam o trabalho, mas tem um papel bem importante no desenvolvimento de muitas empresas. Gostaria que você explicasse para a gente, para quem está nos assistindo e que talvez de fato não conheça. Ter ouvido falar do Sebrae, eu creio que a maioria das pessoas já tem ouvido, mas pode ser que haja alguma dúvida sobre o papel, de fato, do Sebrae. É importante explicar, Jucinei, que o Sebrae, o nome é Serviço de Apoio à Micro e à Pequena Empresa, mas nós extrapolamos muito a questão do apoio direto à micro e à pequena empresa. Primeiro, é importante explicar que o Sebrae é um serviço social autônomo. Então, na verdade, nós vivemos com contribuições compulsórias, que são feitas pelas grandes empresas e não pelas pequenas empresas. Na verdade, as grandes contribuem para o Sebrae com suas contribuições e nós temos o serviço voltado diretamente para as micro e as pequenas empresas. E nesse aspecto, as contribuições que são feitas pelas grandes empresas vão de 0,3% até 0,6%, e esse valor todo é captado, forma o orçamento do Sebrae Nacional, e desses valores, que é um valor bastante alto hoje, passa de 5 bilhões que o Sebrae arrecada durante um ano, 50% desse valor fica em Brasília, para o Sebrae Nacional fazer os seus projetos. As suas ações. E os outros 50% são distribuídos para os estados. E desses 50%, 25% fica para o estado de São Paulo, porque na verdade o critério utilizado é a população e a arrecadação. E aí os outros 25% são distribuídos para todos os estados da federação. E nós, na verdade, temos um orçamento menor em função de ter uma população menor e proporcionalmente uma arrecadação menor. E aí, aqui em Santa Catarina, nós precificamos muito os produtos que nós temos, exatamente porque nós buscamos no mercado constituir um orçamento maior. Então, o nosso orçamento, que esse ano é de praticamente 300 milhões de reais, desses 300 milhões de reais, uma grande parte vem dessas contribuições compulsórias. Sim. E a outra parte vem
dos produtos e serviços que nós vendemos e a sociedade, as micro e pequenas empresas, prefeituras, enfim, pagam para que nós possamos, né, ter uma capilaridade, não é, maior, para atender quase todos aqui na região. Só para te ter uma ideia, nós atendemos praticamente todos os 88 municípios com algum tipo de ação. Essas ações, que tipo de ações que hoje se desenvolve? São várias, né? Veja, nós atendemos uma figura importante que foi criada nos últimos 10, 12 anos, que é o microempreendedor individual. Né? E aí, Jucinei, está uma questão filosófica bastante importante de atender a micro e a pequena empresa. Por quê? Porque a micro e a pequena empresa tem uma função social muito importante. Você veja bem que aqui em Chapecó são praticamente, eu vi o Balsan esses dias falando aqui do Simplifica, que são praticamente 25 mil microempreendedores individuais. É um número considerável comparado com a população. Isso, se cada microempreendedor individual ele tem a capacidade de gerar mais um emprego, se ele gera só mais um emprego, tu já está falando em 50 mil pessoas ou 50 mil famílias que na verdade vivem com o protagonismo de buscar. E aí aquilo que o Sebrae sempre fala, né? Quer dizer, tu tem o empreendedor por necessidade e o por oportunidade. Muitos empreendedores, e aqui na região pródigo nisso, começaram a empreender por necessidade, para sobreviver. E a partir disso montaram inclusive grandes negócios. Hoje, nós temos a possibilidade de um mercado oferecer mais oportunidade, e aí, para responder a tua pergunta, o Sebrae trabalha na área de gestão, na área de mercado, na área de produção, de produtividade, de tecnologia, justamente com produtos, programas e serviços para atender essa micro e a pequena empresa, fazendo com que ela se desenvolva, que ela possa crescer, que ela possa ser mais produtiva, que ela possa ser mais competitiva. Mas não é só. Porque, conforme eu falei, nós atendemos de uma forma direta a micro e a pequena empresa, mas, por outro lado, nós trabalhamos com as prefeituras através de políticas públicas, não é? Para que as prefeituras possam atender e possam priorizar os pequenos negócios nos seus municípios. Você falou do microempreendedor individual. As ações também do Sebrae, inclusive em parceria muito com os próprios municípios, pelo que eu tenho observado, é justamente fazer que o microempreendedor individual ele seja apenas a porta de entrada, mas que ele não morra como microempreendedor, que ele possa realmente empreender, crescer com sua empresa, gerar mais empregos. Essa é a ideia. Perfeitamente. Na verdade, eu sempre falo isso também, que o MEI, né, é a porta de entrada no mundo do empreendedorismo. E a sala do empreendedor, conforme eu falava antes, é o local onde o microempreendedor individual, a pessoa que queira montar um negócio, o empreendedor que queira empreender, busca informações dos municípios. Então, conforme você falou, o MEI é a porta de entrada, mas depois nós, né, temos a intenção e temos projetos para que ele se torne uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, possa ser uma média empresa e, dependendo do core business, que a gente chama, do negócio em que ele está inserido, ele possa se desenvolver e ser uma grande empresa, como Jucinei, eu falei antes. Temos diversos exemplos no estado de Santa Catarina e no Brasil, de pessoas que começaram a empreender muito pequeno e que se transformaram em grandes negócios. Como é que o Sebrae ele se ramifica, falando de estado? São regionais, tem unidades em alguns municípios? Como é que funciona isso? Na verdade, nós somos em 8 gerências regionais. Entendi. Então, Chapecó é uma gerência regional que atende de Dionísio Cerqueira até praticamente próximo de Joaçaba. Você falou em 88 municípios, não quer dizer que sejam 88 unidades Não, nós só temos a agência aqui de Chapecó, né? E nós temos mais uma agência em São Miguel do Oeste, mas por outro lado, nós temos em praticamente todos os municípios da região uma sala do empreendedor. Muitas vezes junto com a própria prefeitura. Prefeitura. E essa sala do empreendedor, esse agente de desenvolvimento que nós também implementamos nos municípios, ele faz a ponte no município com o Sebrae, com tudo que o Sebrae pode oferecer e com os empresários, né, do município. E também, nós não falamos sobre isso, mas um dos principais setores que nós atendemos aqui na região é a agricultura. Eu ia lhe perguntar exatamente agora, qual é a maior demanda, onde que
o Sebrae está mais inserido assim? Assim, ó, até é importante, nós tivemos uma reunião semana passada e nós levantamos os números por regiões do investimento que o Sebrae faz. Aqui na região do Oeste, nós estamos investindo no ano de 2023 30 milhões de reais, investimento do Sebrae. E o maior investimento, para responder a tua pergunta, Jucinei, é na área do agro. Num programa chamado Sebrae Tech, cujo objetivo é levar a tecnologia para a micro e a pequena empresa subsidiado. O Sebrae Tech paga 70% da consultoria que é disponibilizada para a micro e a pequena empresa. E nesse escopo, aqui na região, nós temos próximo só aqui na região, próximo de 10 milhões de valores investidos nessas consultorias tecnológicas que melhoram a produtividade da pequena agricultura familiar e também dos pequenos negócios e nos seus setores, né? Ou seja, esse investimento de milhões, ele é um investimento, obviamente, para que os projetos eles andem, mas mais do que isso, capacita e prepara, inclusive, essas empresas, microempresas, a ganharem mais e faturarem mais. Esse é o objetivo, justamente fazer uma produtividade maior. E se a pessoa tiver uma empresa e ela tiver uma produtividade maior e tiver uma boa gestão, ela consequentemente vai ter um ganho maior, né, um resultado maior no final do ano. E também é importante frisar, Jucinei, que já vinha passando batido, a parceria que nós temos com as entidades empresariais. Nós temos uma parceria muito forte com as associações comerciais e industriais aqui da região, com as CDLs, que são as câmaras de dirigentes lojistas aqui da região, e essas entidades, elas levam, na verdade, para as micro e pequenas empresas dos seus municípios, os serviços e produtos que o Sebrae tem. Agora, você está falando aqui dessas parcerias. Há algum desafio hoje para o Sebrae ainda, nesse aspecto geral, embora conte com muitas parcerias? O próprio poder público tem auxiliado as entidades, exemplo que o senhor falou agora. Há algum desafio ainda que precisa ser superado por parte do Sebrae para alcançar, quem sabe, mais empresários? O grande desafio da micro e da pequena empresa, e a nossa região aqui pode ensinar isso para o Brasil, é o desafio da produtividade. Quem é altamente produtivo hoje, se tem um setor que é muito produtivo, que produz muito em pouco espaço, é o agro. Só para fazer um comparativo, Jucinei, há 16 anos atrás, num hectare de terra, você colhia 80 sacas de milho, 70 sacas de milho. Hoje, no mesmo hectare de terra, tem produtor que chega a colher 280 sacas de milho. Nossa. Veja, isso é, na verdade, 3, 4 vezes mais do que tu produzia no mesmo hectare há 10, 15 anos. Isso, usando gestão, técnica. Usando tecnologia. Quando eu faço esse comparativo com a micro e a pequena empresa, se eu pegar, por exemplo, uma fábrica que fabrica beliche, esse salto, esse acréscimo de produtividade, essa micro e pequena empresa não teve. Se ela fazia 20 beliches por dia, nesse exemplo que eu estou dando, ela deve estar fazendo as mesmas 20 beliches por dia. E esse desafio que a micro e a pequena empresa também conquiste o mesmo nível de produtividade do agro é o desafio que o Sebrae tem. Entendi. E esse desafio é um desafio... E por quê? Quer dizer, óbvio, não se tem a receita, né? Porque é um desafio nesse momento. Mas o que de fato pode se correlacionar? Óbvio que a gente fala de setores diferentes, mas a questão de gestão, aonde quer que você aplique, ela é basicamente a mesma, não é? Mas o agro tem muito a nos ensinar, conforme eu falei, a organização. A organização através de cooperativas. Entendi. A organização da demanda. O modelo. Esse modelo nós não temos para a micro e a pequena empresa, e é um modelo diferenciado que, inclusive, né, diferencia o nosso agro para o mundo. Né? Para o mundo. E esse desafio é o desafio que eu entendo que o Sebrae e as entidades têm pela frente, né, de fazer com que nós consigamos implementar esse mesmo modelo para que a micro e a pequena empresa possa ser mais competitiva. Diante desse desafio, das ações que estão sendo desenvolvidas hoje,
Aquelas empresas que ainda talvez não procuraram essa consultoria do Sebrae, como é que elas fazem para procurar? Como é que elas chegam a esse atendimento? Nós temos, com as associações, conforme eu falei, nós temos uma parceria onde nós temos os núcleos, né, setoriais. Então, por exemplo, o setor de móveis e madeira, de confecção, de alimentação, metal mecânico. Existem núcleos dentro das associações comerciais e essa é uma forma de haver uma organização da demanda para que nós possamos atender de uma maneira mais objetiva. Então, eu diria, via entidades empresariais, é muito importante essa parceria e também buscando o Sebrae, né, que nós temos um escritório aqui em Chapecó, na Getúlio Vargas, no Centro de Inovação, e também no 0800 570 0800 e também no www.sebrae-sc.com.br. Que bacana. Eu acho que foi importante esse nosso bate-papo, porque a gente sabe que o Sebrae por si só é um nome forte, é reconhecido já pelo trabalho, e é importante que as empresas tenham esse assessoramento, né? Porque isso facilita em muito. A gente sabe que uma empresa que planeja, né, que em busca dos seus resultados e do seu trabalho por si só, tem principalmente no momento de grande competitividade como se tem hoje, né? Então, estar preparado no formato de gestão é fundamental para o crescimento e até para se permanecer no negócio, né? O desafio é enorme hoje em dia, porque a competitividade e a concorrência é cada vez maior. E a inovação, ela não é mais um fator de competitividade, ele é um fator também de restrição. Se a pessoa não se adaptar, ela é engolida pelo mercado. E tá fora. Udo, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, pelas informações. Você que ainda não conhece os serviços do Sebrae, procure o Sebrae aí se você não tem uma unidade na sua cidade, procure para o poder público, a prefeitura pode estar te orientando. Sala do Empreendedor. Sala do Empreendedor, são várias, né, na região, então tá aí uma oportunidade para você, quem sabe, melhorar ainda mais o desenvolvimento do seu negócio. Lembrando que toda semana eu e você temos um encontro marcado com o Vem de Carona, Clique RDC em parceria com a Caio Mitsubishi Motors. No mundo de hoje, é impossível você não ficar conectado. Doido para ganhar likes, conseguir mais seguidores. Mas às vezes, a melhor forma de se conectar é ficando off. As redes. Mitsubishi Motors. For you, for off. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caio Mitsubishi Motors. For you, for new life.